estamos no ar com mais um Baldcast. Meu nome é Maria Eduarda, advogada e host aqui da Bald. Hoje eu estou aqui com o Andres, meu co-host. Olá, galera, prazer. Voltei. Espero poder contribuir, Maria Eduarda, aqui com um papo, que eu acho que hoje promete, porque tem vinho na mesa. Nossos convidados de hoje, Marcos Viana, Dr. Marcos Viana, sócio-gestor do escritório Viana Milano. E o Wilden Júnior, nosso patrocinador, assessor de investimentos. Com vocês, se apresentem. Faça as honras, seu patrocinador, né? Agradeço, né? Obrigado pelo convite. Então, acho que a proposta de hoje é trazer conhecimento relacionado à parte de finanças, né? Eu sou assessor de investimento já há 13 anos, então tive 2 experiências na minha vida. Uma foi o Exército, e do Exército já pulei para o mercado financeiro, que foi ali por volta de 2009, 2010, e estou até hoje. Então, espero trazer aqui informações valiosas que contribuam para o jovem advogado, para o advogado com mais experiência, porque quando a gente fala de dinheiro, quase que é generalizado, né? São poucos brasileiros que ainda sabem realmente o que fazer com ele, né? Todo mundo sabe ganhar, ou pelo menos aprende a trabalhar para isso, mas poucos procuram saber como lidar melhor com o dinheiro que acaba ganhando. Bom, eu também agradeço o convite de vocês, é uma honra aqui estar aqui presente. Sou Marcos, sou um Sergipe paulista, como eu brinquei, né? Já estou aqui em Aracaju há quase 15 anos. Venho de um mercado bastante amplo, então falar de gestão e falar de finanças para a gente é comum, ainda mais no âmbito da advocacia. Então, a gente está aqui para contribuir, trocar ideias, trocar experiências, aprender, né? Sobre educação financeira um pouquinho, que é importante. Isso deve ser básico para todo mundo conhecer. Saber ganhar dinheiro, saber fazer o dinheiro trabalhar por você, né? Que é o grande X da questão de um bom investidor. Deixar alguém trabalhar para que aquele dinheiro que você ganhe produza para você sem que você precise trabalhar tanto. Acho que essa é a grande missão aqui. E trazer isso para dentro do escritório de advocacia também, que é muito comum a gente ter essas trocas, né? E necessidades. Muito prazer, muito obrigado aqui pelo convite. Na verdade, esse é o objetivo de todos nós, né? Fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Na verdade, a advocacia, ela tem essa falha, essa deficiência na gestão financeira. Eu brinco sempre, quem foi pra advocacia fugiu da matemática. Então, não queria, né, essa parte do financeiro. Então, muitas vezes a gente deixa de lado. E é muito importante a gente estar aqui hoje trazendo esse conhecimento para toda a nossa audiência, para todo mundo que nos assiste. E eu vou começar, doutor Marcos, perguntando a você, para você compartilhar conosco quais seriam os principais desafios enfrentados na gestão financeira do escritório hoje, tanto para aqueles que recebem por meio de alvarás, que dependem, né, de algo que é mais eventual, tanto para aqueles que têm uma renda mais fixa, que trabalham com assessoria, normalmente escritórios empresariais, por aí. Legal, boa pergunta. Primeiro, o doutor fica pro ir aqui, Marcos, por favor. Pode deixar. Vamos deixar o doutor. Deixa os clientes chamar de doutor. Nem gosto muito de chamar de doutor, não venho de gravata. Aliás, uso pouco ultimamente, justamente para dar essa conotação desse papo mais informal. Eu acho que passa muito essa questão do berço, né? Que a gente brinca aqui, da necessidade das pessoas se educarem financeiramente. Independentemente de como você vai trabalhar o seu escritório, se você vai trabalhar buscando clientes que lhe paguem mensalmente, os contratos de partido, um contrato de contencioso de massa, ou aqueles que você vai receber no ex, os seus honorários. A grande missão do advogado é saber lidar com aquilo, saber lidar com o dinheiro em que ele vai ser remunerado pelos serviços que ele presta. Passa tudo por como você vai cobrar, quem você quer atingir, mas e aí? Na hora que você recebe o dinheiro, o que eu tenho que fazer? Eu brinco que o dinheiro do alvará não pode ser o dinheiro da carteira do advogado, porque ele tem toda uma necessidade de entender o custeio daquele trabalho para alcançar aquele resultado daquele alvará. Então, uma série de investimentos, tem que ver se ele trabalha sozinho, se ele tem um estagiário para remunerar, se ele provisionou aquilo, se ele fez métrica para encontrar aquele valor de rentabilidade daquele processo, se ele sabe, e muitos não sabem quanto que vale a sua hora de trabalho. Esse é um indicador necessário dentro do escritório, até para você fazer uma proposta de honorários para o cliente. Quanto que vale a minha hora de trabalho? Quando você vai ao médico, não tem plano de saúde, você sabe muito bem quanto custa a hora do médico, né? Não sei se todos são pais aqui, você vai no pediatra hoje, uma consulta é R$500, R$600. Ali é a hora de trabalho do profissional. Então, o advogado tem que saber isso. E isso saindo da faculdade até eu aqui com 20 anos de experiência, quando vou montar uma proposta de honorários, eu tenho que saber
quanto de dispêndio de horas do meu trabalho, porque a gente é contratado por aquilo que a gente vende, conhecimento técnico e hora de trabalho. Então, eu tenho que saber isso. E quanto que é o custeio dessa hora? Então, não adianta eu receber um alvará lindo, maravilhoso, e aquele processo não me deu uma rentabilidade legal, eu saio gastando dinheiro e amanhã depois eu tenho que correr, estou desesperado para fazer um outro, não tenho um assessor financeiro aqui para me ajudar a entender isso, se eu não consigo fazer isso sozinho. Então, tem que tomar muito cuidado. E a gente até trabalha muito com área empresarial no escritório. Eu brinco também que, às vezes, o próprio empresário trabalha com faturamento, não com resultado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sempre indico, saiba qual é o resultado daquele alvará. E não quanto aquele alvará valeu naquele momento do seu levantamento. Então, acho que é isso. Você encontrar o resultado do seu trabalho. E, a partir daí, você se educar e fazer os investimentos necessários, as alocações necessárias, as reservas necessárias, mesmo trabalhando sozinho. Porque você não sabe quando um outro alvará vai sair, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Assim que eu penso. Perfeito. Eu atendo muito, né, advogado, então acho que toda profissão onde você não tenha uma previsibilidade de retorno, você precisa realmente ter um planejamento. E eu percebo muito, pelo menos assim, em alguns escritórios que já tive, inclusive, a oportunidade de ver um pouco mais, não só o advogado, né, a pessoa física, mas também a PJ, é que eles não conseguem, às vezes, olhar aquilo como uma empresa. Então, de 2 em 2 meses, distribuem todos os dividendos, deixa caixa, às vezes, quase a zero e não consegue enxergar aquilo como uma empresa, que tem custos, que, às vezes, você tem funcionário e, às vezes, precisa que cada sócio novamente reponha dinheiro. Então, é importante saber fazer essa divisão, de fato, para que você, como profissional, realmente consiga crescer e o seu próprio escritório, né? Acho que todo mundo quer crescer ou pelo menos pensa nisso. Então você vai precisar, às vezes, fazer um investimento, vai precisar, talvez, mudar de lugar, contratar mais gente, trazer mais gente para a sua equipe. É importante você ter essa ideia. E esse ponto que o Marcos levantou sobre a rentabilidade é algo que acontece muito, né? Então, isso acho que em várias profissões, mas você olha muito o financeiro que você ganhou naquele processo, mas você não faz a conta, né? Que levou, às vezes, 10, 15, 20 anos para sair aquele resultado. Quanto de hora você acabou se despendendo, acabou tendo que trabalhar, e se realmente, no final das contas, valeu a pena ou não. Então, a parte financeira, aos meus olhos, é importante para qualquer profissão. E para a advocacia, então, assim, acho que é primordial para que o profissional ele consiga evoluir de uma forma, acho que equilibrada, sem tomar sustos, né, ou talvez tantos sustos durante o processo, e acabar realmente conseguindo, acho que, construir um negócio mais sólido, né? Vou pedir licença só um minutinho para agradecer aos nossos patrocinadores, quem faz o Baldcast acontecer. Começando por iPhone barato, precisa nem dizer, né? O nome já diz. SVN, a quem agradeço aqui pessoalmente, ao Iden Júnior, já falei tantas vezes seu nome, agora dando o rosto. A Jet Sales e a Paz Barreto Seguros. Obrigada, galera, vocês que fazem esse podcast acontecer. Só queria falar aí que é interessante que você falou que demora tanto tempo, a gente recebe o alvará e aí tem as experiências práticas, né? Que a gente vê, eu vejo isso desde o meu pai na época, né? Aí, há muito tempo. O pessoal chega, aí vai, na hora de pagar, o cara já fica, rapaz, você vai levar esse dinheiro isso todo? Só que não vê que foi 10 anos. Acontece com frequência. 10 anos de trabalho que foi, mapeado mês a mês, analisado, tem que fazer vários processos. E se você pegar esse dinheiro, às vezes, você diluir dividir pela quantidade de meses, você vai ver, eu recebi 300, 400 reais por mês. Às vezes até menos. Às vezes até menos. Então, assim, e aí você, realmente, velho, se você, assim, foi um grande valor, como se fosse uma poupança, né? Mas a gente vai desenvolver mais esse papinho. Conversando. Com certeza. E aí a gente vem para uma outra pergunta, que já vai para essa questão da poupança, né? Como é que a gente faz, né? Uma dica de ambos, para lidar com a variabilidade de receitas e custos, né, fixos do escritório. E quais são as estratégias que vocês poderiam indicar
Marcos já com mais experiência e especificamente em escritório de advocacia, para a gente conseguir manter essa estabilidade financeira, mesmo em períodos de baixa, que normalmente ali janeiro, começo, pós-recesso, né, aquele período que é mais complicado para a advocacia. Esse é um desafio da advocacia. A gente tem uma série de situações ao longo de um ano que prejudicam ali o desenvolvimento financeiro do escritório. Primeira coisa é você ter um planejamento, né? Planejamento financeiro, um planejamento de receitas, você conhecer um conceito de fluxo de caixa, né? Você tentar provisionar o seu fluxo de caixa, sobretudo para aqueles escritórios que já possuem contratos de partido. Eu sei o que eu consigo ter de honorários já previstos dentro daquele ano. Passa também, evidentemente, por tecnologia, por softwares, e aí no meu caso, eu consigo enxergar o meu escritório 3 anos para frente. Chega um contrato novo no escritório, eu tenho um contrato de 12 meses, aquele contrato está provisionado dentro do sistema, e eu já sei que eu tenho um faturamento X. No mesmo tempo, acho que o grande desafio é você não ter acréscimo de custos, salvo por investimentos, né? Então, você tem que tentar manter aquele equilíbrio de custos ao longo do período para você ter aquela tranquilidade. E eu acho que o grande segredo é você estabelecer um fundo de reserva. Fundo de reserva, o William falou muito bem isso. Para o advogado é muito comum você ter o final do mês, escritório pequeno, você saiu 2 alvarás no mês, o cara pagou a conta de luz, pagou a internet, pagou a secretária, ou está no cowork, ele vai dividir por 2 e está feito. E o próximo mês? Então, como regra, isso é institucionalizado no meu escritório, inclusive em contrato, que é uma outra dica, né? Você não basta ter um contrato social, você tem que ter um sócio com características e ter a coragem de ter um pacto entre sócios, que lá as situações da sociedade fiquem definidas. No meu escritório, por exemplo, eu tenho uma reserva obrigatória sobre o faturamento, sobre o resultado do escritório, não o faturamento. Então, do resultado do escritório, a gente tem um provisionamento e isso gera um fundo que é investido no mercado financeiro para que o dinheiro trabalhe por nós, naquele momento de baixa. Os primeiros 90 dias de qualquer escritório de advocacia são péssimos, né? Janeiro, vou pegar até mais, dezembro, janeiro e fevereiro. Você começa a respirar dentro do escritório de advocacia que não tem contratos grandes, mensal, a partir de março que os processos começam a rodar. Esse ano, por exemplo, a gente não tem muito feriado, né? O carnaval foi mais cedo, então o ano começou mais cedo. Então, eu vou pegar um exemplo, eu fechei o primeiro trimestre do meu escritório agora, mas já sabia o que ia acontecer o ano passado. E a gente faz essas previsões com sócios. Olha, primeiro trimestre, eu tenho um processo de alvará, que eu também tenho, que a gente tem que brigar por ele. Você tem 90 dias para me entregar esse resultado, senão eu não vou atingir aquela meta do primeiro trimestre. Então, eu acho que a grande dica é essa, você conhecer os números do seu escritório, você provisionar ao longo de pelo menos 12 meses, você tem que começar o ano sabendo o que vai acontecer dentro de 12 meses, controlar muito bem os custos operacionais do escritório e ter reserva. A reserva ela tem que ser feita desde sempre, porque no período de baixa, o ideal é que você não mexa, mas se necessário for, você olha e fala, olha, assessor, preciso baixar aí um pouquinho que eu tenho que pagar os custos. O dinheiro está lá, ele está trabalhando o dinheiro. Então, acho que a grande sacada é essa. Não ter medo de fazer reserva, deixar lá, esquecer que o dinheiro está lá. Reserva é uma coisa, sobra de caixa é outra. O legal é distribuir sobra de caixa, mas o reserva você deixa lá para suas eventuais necessidades. Então, acho que a grande dica é essa. Faça um fundo de reserva sempre. Eu vou puxar o gancho, Marcos, porque assim, quando a gente fala de reserva, né, é algo que muitas vezes a gente já pensa que é algo para pessoas maiores, para quem já está há mais tempo no mercado e tudo mais. Eu que estou recente no mercado, vim ter reserva do ano passado para cá. E aí, Wildon, vou direcionar a você para você desmistificar, né, esse mito de que reserva é só para quem é grande, porque nós pequenos talvez não precisamos, e principalmente falar sobre o termo que você usou, fluxo de caixa? Fundo de reserva e você conhecer seu fluxo de caixa. Isso. Que é o seu... Especificar as diferenças e o que é que a gente poderia fazer na advocacia para que esse dinheiro não fique morto, né, não fique parado. Não, perfeito. Acho que o Marcos ele colocou ali alguns pontos muito importantes. Eu sempre gosto de usar até como exemplo o meu modelo de negócio que, em relação à parte financeira, ela até é um pouco parecida com o escritório de advocacia. Você tem ali sócios, você tem associados. E eu lembro que quando a gente começou, a gente adotou um critério que mesmo pequeno, a gente só distribuía
entre os sócios 50% do que tivesse de resultado no final do mês. Então, pagou as contas, sobrou X, os 50% a gente dividia entre os sócios, até então ali todo mundo era sócio, não tinha assessores, os outros 50% virava a reserva do escritório e assim a gente ia fazendo todos os meses. E uma vez no ano, todos aqueles 50% de cada mês, a gente tirava 30%, 40%, porque ano seguinte a gente continuava e era um bolo que ia sempre crescendo. Então, já sugeri isso, inclusive, para alguns clientes que às vezes só era ele mais uma pessoa, duas, não era tão estruturado em relação à parte da PJ. E eu acho que funciona bem, né? Você vai crescendo de uma forma gradativa essa reserva e ela vai servir tanto para os problemas que podem vir a acontecer em algum momento, como também para o próprio investimento, sem às vezes onerar o sócio, sem precisar que o sócio tire da pessoa física dele em um determinado momento, porque vai mudar para um outro escritório, porque vai precisar contratar mais gente. Você consegue conciliar esses dois pontos. Então, acho que é uma estratégia que eu já vi funcionar muito bem. E em relação à aplicação financeira, né, vamos fazer o que fazer com esse dinheiro, também acho que é importante buscar as alternativas. É óbvio que se você está falando de uma reserva, não se pode estar colocando em risco, porque se é reserva, é para te suprir em alguma dificuldade. Então, você não pode pôr em risco, tem que ser geralmente aplicações que você tem acesso com facilidade, você possa resgatar a qualquer momento. E, de preferência, o seu objetivo vai ser ganhar ali acima da inflação para você não perder poder de compra naquele capital. E você tem diversas alternativas, né? A gente fica muito preso ainda aos bancos, que geralmente movimenta, mas você consegue ali boas aplicações. E PJ eu ainda trago como um ponto um pouco mais crítico. Geralmente a pessoa jurídica ele sofre mais do que a pessoa física, porque a pessoa física você tem alguns produtos isentos que a pessoa jurídica não tem acesso e historicamente as aplicações, né, oferecidas pelos grandes bancos para pessoas jurídicas tem taxas de administração às vezes muito elevadas e no final das contas impacta muito o resultado financeiro. Então vale a pena procurar uma corretora, uma plataforma aberta que provavelmente ele vai conseguir ali uma alternativa muito mais interessante, que vai conseguir, né, rentabilizar um pouco melhor aquele recurso que o escritório passou ali a guardar. Marcos, eu até queria fazer uma pergunta pela sua experiência, né? O que você tem visto de uma boa, que seriam até o Wilden pode palpitar, posso, uma boa reserva de emergência, porque tem umas regrinhas, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 10 meses, 12 meses, ou você acha, até para saber sua opinião, você acha que depende do negócio, às vezes é 1, às vezes é 3, depende do perfil do ICP do cliente, perfil de entrada, perfil de centro de custo. Então, assim, eu queria até saber o seu palpite sobre isso. Veja, assim, eu como regra, aconteceu isso comigo, inclusive, eu sempre tento trabalhar, como eu tenho já medições de muito tempo, então hoje eu consigo saber o que eu tenho de rentabilidade média do escritório. Então, para você até buscar um conforto do custo que você perguntou lá, eu sempre tento trabalhar com margem de 12 meses. Sempre 12 meses para frente. Porque se eu precisar parar, ou ter um grande cliente que amanhã ele resolve ir para um concorrente, ou ele deixou de ser interessante para mim por alguma razão de custo, só que eu tenho todo um reequilíbrio para fazer. Então, é um recurso que eu deixo realmente aplicado, como ele bem disse, num fundo conservador, de liquidez diária, que eu posso amanhã baixar. Chego para o assessor e falo, preciso que baixe esse dinheiro porque eu preciso pagar, de repente, um aluguel do mês que eu não quero colocar no meu bolso. Essa é a grande sacada. Você evitar que o sócio tenha que aportar do bolso, porque ele já deixou aquela reserva. Então, eu acho que, para mim, não tem um modelo ideal, né? Eu acho que cada escritório é um escritório, cada sociedade é uma sociedade, mas eu, por base, por premissa, eu trabalho com 12 meses. 12 meses de segurança daquele custeio básico. Eu sempre falo também, sabe, antes que assim, a gente tem que trabalhar, você me perguntou, né, sobre custo. O escritório ele tem que estar rodando dentro de um custo, em que, a depender do número de sócios que você tenha, todos trabalham pela sociedade. Aqui a gente tem um sério problema quando você encontra só um espaço físico, você tem vários advogados
que se dizem sócios de uma grande sociedade, mas não acontece. Ele tem um grande custeio ali, dividido, cada um cuidando do seu. Mas quando você tem uma sociedade real, aquela que você quer ter um sócio com você, que você constitui sociedade de fato, e de direito, né? Não é só uma situação ali de juntar amigos para fazer um negócio. Aí sim, você tem que fazer aquilo girar minimamente para pagar o mínimo daquelas pessoas. Então, no meu escritório, por exemplo, eu e a minha sócia, nós temos Prolabore. Tem um Prolabore instituído mínimo, que a gente até brinca, né? Eu e a Gabi fala que isso aqui é a escola dos meninos. Que se o escritório não me entregar isso de faturamento, tem alguma coisa errada. Eu não preciso ter mais 6, 7 pessoas na equipe, basta eu e você. Então, aí dentro desse custeio, eu vou buscar a minha margem de reserva para que aquela garantia de satisfação mínima dos sócios, porque a gente pode ter sazonalidade, pode ter algum problema ao longo do ano, fique garantido. Então, eu sempre olho 12 meses para frente, dentro de um planejamento estratégico de 3 anos, né? De missões, de o que você quer alcançar da sociedade. Mas no financeiro, porque aí eu chego para o sócio e digo, ó, você vai levantar mais. Eu até faço uma margem menor do que os 50%. Sim. Você está tirando mais hoje no seu resultado, mas vai ficar um percentual aqui. Na hora que eu precisar, você vai aportar. Mas eu tenho uma coxa ali já feita para ele não ter essa necessidade, né? Então, passa por isso, por educação, né? É uma decisão difícil, chegar para pessoas e falar assim, e aí, vamos tirar quanto? Todo mundo quer tirar 100%, né? Sim. Não, você vai tirar só 40%, só 50%, só 60%, 20%. Eu fiz uma mudança, um investimento do escritório de mudança de sede, em que eu não coloquei R$1 do meu bolso e nem minha sócia. Foi só com o dinheiro que a gente tinha investido. E a gente nunca deixou de fazer, mesmo não precisando usar. Tá sempre lá. Nosso cofrinho, né? Vai colocando a moedinha, ele tá sempre lá. Trabalha dinheiro com inteligência aí. Exatamente. Acho que o Wilder sabe pensar muito bem e já enfrenta isso também muito bem no dia a dia, né, Wilder? Ah, não, sem dúvida. Isso faz muita diferença. Então, porque vamos dizer, a advocacia em si tem suas características, então, principalmente em relação à sociedade, né? Às vezes você tem a sociedade que é e tem a sociedade que não é, né? Basicamente um ambiente físico onde cada um faz o seu, rateia custos, e aí onde vem uma grande dificuldade nessa questão do criar reserva. Então, assim, uma sociedade realmente formada, onde você tem aquele trabalho em conjunto para aquecer o escritório, acaba sendo mais fácil. Quando você tem, às vezes, muita diferença de percentual, já é um complexo, que até, às vezes, aquele que tem um percentual maior de escritório é quem mais quer fazer logo uma distribuição, porque, no final das contas, é como se a maior parte daquele recurso que está em caixa fosse dele, né? Então, é como se ele tivesse que, em algum momento, caso precisasse arcar com um valor maior. Então, são pontos que precisam ser, acho que, ser vistos em relação à sociedade como empresa, mas que, assim, vai fazer uma diferença, acho que, absurda, entendeu? Realmente, no resultado. Então, você ter esse caixa, você conseguir fazer essa divisão. Eu não tenho um valor, vamos dizer assim, específico, mas eu acho que os 12 meses acaba sendo uma das principais referências. Mas, aos meus olhos, é um valor que, assim, um montante que, de fato, fique confortável e você acredite que vai conseguir suprir um período de dificuldade. Ou, se isso supera demais, você olha aquilo como algo que você não vai precisar fazer um desembolso porque você quer crescer o seu escritório, porque você quer contratar mais gente. Então, acho que você consegue ter essas duas visões. Eu lembro de já ter visto cliente meu que, vamos assim, não necessariamente precisava, mas ele já chegou a ter em caixa quase 3 anos o que ele tinha de custo no mês. Mas ele não precisava do dinheiro na pessoa física, ele foi fazendo esse processo ou seja, ele chegou a esse número porque todo mês ele separava uma parte e mantinha na conta da empresa, né? Ele não distribuía. E chegou a um volume como esse, onde ele é sócio, se ele quiser distribuir, ele distribui, se acontecer alguma coisa com ele, ele vai receber a participação dele, mas ele também tinha ali uma tranquilidade que, se ele quisesse fazer uma reforma, se ele quisesse mudar, se ele quisesse, enfim, expandir, ele também não ia precisar tirar do bolso. Exatamente. Já estava na PJ, entendeu? Segredo, exatamente. Isso acaba sendo muito bom, você ter aquele conforto de, poxa, não vou precisar tirar do meu investimento e colocar de volta no escritório para depois ter o retorno, né? Bem por aí. Eu acho que essa é a grande sacada. Você ter dentro do seu conforto, da sociedade, mas tem que ter.
Você tenha 3 meses, você tenha 6 meses, mas faça. Eu acho que a grande questão é faça o fundo de reserva. Na pessoa física e, sobretudo, na pessoa jurídica, né? Com Eu vou dar uns certeza. passos para trás aqui, porque a gente falou vários termos, né, que nem todo mundo conhece, às vezes. Não vou dizer que os mais jovens, mas às vezes também quem já está há muito tempo no mercado, como você falou, o brasileiro não é muito da parte dos investimentos. Para a gente falar um pouco sobre os indicadores, né, previsão de receitas, previsão de despesa, inadimplência, fluxo de caixa, reserva de emergência, e quais são esses indicadores que a gente deve olhar, a gente como gestor de um escritório de advocacia, quais são os índices e quais são os índices e o que eles são, né? Que a gente deve estar monitorando sempre para saber se a saúde financeira do nosso negócio está indo bem. Olha, também é uma questão... Você pode metrificar o seu escritório da melhor forma que você quiser. Não é um conceito de uma caixinha fechada, né? Aí depende muito de como você quer construir o seu escritório, o que você tem de planejamento estratégico para ele, o que o seu planejamento estratégico, se é que desenhou isso, né? Isso falando em sociedades, né? Você tem que ter essa... O que eu olho dentro do meu escritório, sobretudo, são os índices de custo, o custeio fixo do escritório, isso sem dúvida alguma. E aí você entra lá, aluguel, contratos, investimento em tecnologia, funcionários, insumos. Você pensa que não, uma coisa que se gasta muito é papel, né? Ainda gasta papel. Ainda tem gente que quer papel no escritório, né? Que você queira informatizar. Não querendo, a gente precisa de procuração e contrato. Eu já contratei até um aplicativo que eu mando para as pessoas. Eu também. E eles não me devolvem. Então, Como é que faz isso? Olha, assim, veio tudo aqui, não funcionou. Então, assim, primeiro, assim, não sei se as pessoas conhecem o termo do BI, né? Eu tenho o BI, então hoje eu abro meu sistema e ele me diz tudo o que está acontecendo lá. BI nada mais são gráficos bonitos, né? Mas não é que é só um gráfico. Ele vai te mostrar, por meio de gráficos, aqueles indicadores que você criou. Então, eu tenho uma gestão estratégica do escritório que eu consigo, por meio do BI, entender meu fluxo de caixa, como é que está meu banco, quem que vai pagar em tal dia. Eu tento concentrar todos os meus recebimentos de faturas no mesmo dia, que é o primeiro decente de cada mês, né? Vence o mês, os clientes pagam, porque eu já tenho essa previsão para receber ali até o dia 10 e remunerar as pessoas, os fornecedores. Então, você tem que entender isso, controlar o seu caixa, assim, você, para dar uma dica de qual índice você quer criar, crie os seus índices. O que você quer medir no teu escritório? Aí você pode medir de dinheiro a eficiência de um advogado lá na base, né? Aí é mais ou menos por aí que você... E saiba enxergar esses números. O importante é que você tenha os números, que você conheça, porque é por meio dos números que você vai entender o seu resultado. Então, aí é uma coisa que você... Subjetiva aqui, né? Eu trabalho muito dentro desse conceito de previsão de receitas. Graças a Deus, meus clientes não me dão problema de inadimplência. O que eu tenho feito, um índice que eu tenho que é bacana, que são esses processos de alvará que eu tenho também no escritório, é tentar entender dentro do BI perspectivas ao longo do ano, e aí é um trabalho que é muito também operacional do advogado, me dizer, olha, na minha expectativa, esse processo aqui eu vou deixar uma previsão de faturamento dele para novembro do ano que vem. Aí eu consigo, dentro do meu BI, dizer, no índice de honorários a receber, eu consigo distinguir. Lá eu tenho um índice assim. Então, eu tenho toda a minha composição de honorários no meu fluxo de caixa e lá eu subdivido, que são honorários de êxito, honorário de sucumbência, honorário de partida, honorários por ato. Porque eu também tenho alguns contratos que são por ato. Então, eu sei, dentro na minha composição de honorários, os 4 tipos de honorários que eu tenho a receber. Porque não é só honorários, né? Eu tenho sucumbência, honorários do sentido lato, né? Eu tenho atos, então eu consigo saber, olha, esse mês vai ser bom de ato. Mês que vem vai explodir o escritório que vai entrar um processo com uma sucumbência daquela. Então, você coloca. Então, eu faço dessa forma. Eu separo e aí eu consigo enxergar dentro dessa métrica, né? São métricas que você cria. Perfeito. Eu diria que, assim, vou trazer uma visão mais para quem está iniciando, às vezes escritórios não tão grandes, que já tem uma estrutura. Custo e receita. Então, assim, né? Custo é que nem unha, você tem que estar cortando sempre. É óbvio que você não vai chegar ao limite de ser mesquinho, né? É importante você ter, acho que um ambiente confortável, é importante você proporcionar um ambiente confortável para o seu cliente. E tem uma frase do Cortella que eu gosto, que ele diz, né? Você faça o seu melhor dentro das suas possibilidades. Exato. Então,
às vezes a gente tem também um pouquinho do ego e a gente quer fazer algo que foge das nossas condições naquele momento. Então, acho que você buscar oferecer algo que você tem um custo, vamos dizer, bacana e controlado, que você consiga acompanhar. E hoje existem diversos sistemas financeiros que são simples e às vezes baratos. Você não precisa ter também nada muito complexo. Pô, tem uns sistemas financeiros que você consegue fazer lá o cadastro de todas as suas despesas, todos os seus lançamentos, e ver lá a parte do BI, a parte de inteligência que mostra quais são geralmente os dias que você tem as suas contas e aí estrategicamente você vai talvez tentar deixar todas mais próximas, que você tem uma facilidade, não esquece de pagar conta para pagar juros. Você tem ali uma métrica de, geralmente, quais são os dias que você tem dinheiro entrando no seu escritório, quais são os dias que geralmente são feitos os pagamentos, e você consegue com isso fazer um acompanhamento de onde você precisa ajustar, de onde você pode melhorar, né? De fato, assim, a gente só consegue melhorar o que a gente mede. Se você não medir, você nunca vai conseguir, seja na sua empresa, seja dentro de casa, seja na sua vida pessoal. Então, Eu brinco que eu você tem acredito. um Excel, mas tenha. É verdade. A gente... quem me conhece sabe que eu sou muito cara dos dados lá no escritório, né? E eu sou que nem na sua pegada assim, Marcos. Então, só que tem que ter um início. Então, assim, eu sempre digo quando a gente vai conversar com alguém, você tem que começar a planilhar. Usa o Excel. Planilhe porque vai gerar uma previsão, né? Uma previsibilidade. Por exemplo, antigamente a gente não era muito empresarial, né? Hoje a gente já está uma pegada muito mais empresarial do que antes. Antigamente a gente era muito pessoa física. E aí o jovem advogado também entra nesse perfil. E existe uma rotatividade de entrada e saída de alvará para pessoa física, né? Até mais conectando agora com o jovem advogado. Existe uma rotatividade, só que você não percebe no início da sua carreira isso. Mas depois, quando você gira essa máquina, e se você sempre plantou, vai existir aquela previsibilidade. Vai começar a sair alvará toda semana, todo mês, às vezes até todo dia, porque você plantou tanto lá e aí já gerou essa previsibilidade, porque você está plantando e colhendo. E se você planilhar, você vai começar a ver isso gradualmente. Você, rapaz, gente, tá entrando todo dia, toda semana tá entrando 2, tá entrando 3. Tá entrando 2, tá entrando 3. E aí o que eu sugiro, né, de ajuda aí pro pessoal, é que olhe os números do CNJ, que eles dizem mais ou menos o quantidade de tempo que dá para cada processo, né? Então, quando você vai entrar no seu trabalho, então você tem os números de CNJ, primeiro e segundo grau. Quanto tempo vai demorar mais ou menos aquele processo? Então, você sabe que vai demorar tanto tempo no conhecimento, aí vamos supor, 2 anos no conhecimento, mais 1 ano na execução. E se você provisionou só no risco, vamos lá, 20%, 10%, você sabe que ali você está provisionando em 3 anos, provavelmente vai entrar. Então, você tem que juntar, ter o dinheiro dos 3 anos para rodar seu escritório, os custos fixos do escritório, para poder usufruir daquele investimento que você fez. Então, o bonito do financeiro, e eu gosto também, né? O bonito do financeiro é isso. Eu vou dar também a última dica aqui. Eu gosto das métricas de análise por centro de custo, principalmente um escritório que nem o nosso, né? Que é mais abrangente, que tem várias operações. Então, lá a gente tem a parte imobiliária, a parte contratual, a parte trabalhista. Exato. Então, você começar a planilhar isso por centro de custo, alguém que já está mais elevado no patamar, porque aí você começa a analisar qual a pasta que está desempenhando melhor, qual a pasta que não está, e aí começa a analisar isso friamente, estrategicamente, até por questão de investimento mesmo. O trabalhista está se dando bem, vamos aportar um pouco mais de dinheiro por aqui. Exato. E aí começa a direcionar a sua receita, o seu lucro para... Você direciona todo o seu planejamento em cima disso, não tenha dúvida disso. O papo hoje tá bom, que aqui já me saiu dois temas distintos, mas que eu quero integrar. O primeiro deles é sobre o software, né? Você falou, eu queria entender um pouco melhor, saber quais os softwares que os escritórios usam, o que é que a gente pode fazer para acompanhar melhor esses investimentos, e também acompanhar aquela rotina financeira do escritório. Mas a gente falou aqui também das pastas do escritório e também de integrar o comercial com o financeiro, que na verdade são totalmente interligados, né?
Hoje em dia a gente tem na advocacia, assim, muito... Não vou dizer que são infoprodutos, mas são demandas específicas, né? Ações específicas que a gente trabalha em cima e a gente tem previsibilidade de receita muito mais imediata e muito mais clara do que alguns outros tipos de processo. Então, eu vou dividir as perguntas. Primeiro, vamos falar sobre software, mas eu também quero falar sobre esse ponto do comercial, tá? Não vamos esquecer, não. Perfeito. Bom, aí, assim, para indicar cada um, você tem uma afinidade de software. Não vou nem falar do meu, porque eu estou em migração, estou estudando já um outro software que... Nossa, migrei recentemente, sei o que é passar por isso. Mas porque é interessante dizer isso, porque eu estou querendo em que ele vai me dar uma série de coisas também do jurídico, mas sobretudo a integração financeira. Total. Entendeu? Financeira, comercial, emissão e nota fiscal. Tudo dentro do mesmo RP. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu já estou falando para escritórios que já tem um faturamento médio, bom, que precisa emitir nota, que tem cliente grande. Eu, por exemplo, trabalho para bancos, uma série de exigências para nota de honorários. Você tem que ter tudo certinho, né? Então, assim, quanto mais você puder ter ferramentas de tecnologia integradas até ao seu sistema bancário, a sua conciliação bancária, ao contador, aí você tem uma infinidade. E o que é mais legal, que eu tenho percebido isso no mercado hoje, são os softwares abertos para desenvolver o produto que você precisa. Né? Eu estou dentro de um contexto agora de um software que nós estamos estudando, que é até um software de São Paulo, em que eu pedi um BI específico para uma situação e ele vai me dar. Não, eu te desenvolvo. Ele tem dentro do... Até para aí também pensando no financeiro já, eu gosto muito disso, né? Acho que vocês perceberam. E é verdade, eu tenho advogado cada vez menos a advocacia. Eu tenho cada vez mais subindo o meu... São 20 anos fazendo isso, contencioso, essas coisas. Pensando em estratégia do escritório, que eu tenho a minha equipe lá, né? Eles precisam tocar aquilo. Eu preciso deixar aquilo rodando, né? De uma maneira perfeitamente acabada. Mas esse software, por exemplo, ele vai me dar essas opções de integração financeiro, comercial e jurídico. Né? Eu posso ter uma abertura com o cliente, posso mandar direto para o sistema dele. Então, uma série de coisas que você pode fazer. Então, você tem ferramentas. Aí qual é o objetivo que você quer dentro do seu planejamento? Mas se você não tiver aquele advogado que começou, você pode pesquisar no Google, vou até fazer aqui a propaganda do Google, quem sabe ele vem patrocinar aqui no podcast. Você vai achar a planilha pronta de controle financeiro. Sim. Vai achar. Quanto que fatura, quanto você tem que pagar de imposto, se você vai recolher o seu INSS na prestação de serviço autônomo, se você já tem o seu Simples, você consegue fazer tudo lá. Só não deixa de fazer, né? Não deixa de ter o controle. Então, existem inúmeras ferramentas. Depende do objetivo do teu escritório. Acho que integrar... eu só me lembrei agora de um especificamente dentro desse sistema. Como eu tenho processos que a gente atua dentro da área trabalhista, pessoas físicas, esse sistema já vai me dar, essa é uma sacada genial, até para eu fazer previsão. O tempo de processo, ele faz, a inteligência artificial, ela lê aquele processo, ela me dá a interpretação dela da minha chance de êxito e a duração razoável daquele processo, no estado que eu estiver advogando aquela tese. Então, ou seja, se você chega lá me contratar e for dessa tese, eu vou dizer, aquele processo, a tendência de eu ter honorários de êxito, ela é muito boa e eu vou ter esse honorário de êxito em 14 meses. Então, eu vou provisionar daqui 14 meses aquele honorário. E aí, quando eu puxar o meu relatório, vai estar lá aquele processo. E o advogado vai ter que brigar para acabar aquele processo em 8 meses, não em 14. Que é para receber esse dinheiro mais cedo. Mas ele lhe dá isso, só te dá até isso hoje. Até essa previsão de processo, em que você não sabe quando vai acontecer, até para saber se vale a pena você pegar o processo. Você já consegue fazer isso. Inteligência artificial aí, né? Então, total. Perfeito. Mudando o rumo de todos os negócios, né? Não só a advocacia, né? Isso. Sim. Com certeza. Não dá para ficar fora disso, não. Qual software? Pode. Fica à vontade. Não, eu não posso falar ainda porque eu estou em negociação. Se eu abrir aqui... Mas eu vou fechar com eles e vou indicá-los, inclusive, para vir falar com vocês. Com certeza. Perfeito. Estamos aqui trabalhando, mas não tem problema de falar. Eu fiz uma migração recente também de software. Eu já falei aqui, não tem muito problema. Eu fiz uma migração para o DVBox. É um software também que ele é bem integrado assim, com a parte financeira, com recebimento, já com banco, com emissão de boletos. Muito bom. Mas, assim, ainda em período de adaptação. A gente tem outro software lá também, muito bom também. Só que... Você quer ver um software que eu trabalhei muito tempo, e é inicial, baratíssimo,
e um advogado que começa Astrea. agora, Astrea. Também, muito bom. A Astrea é muito legal. E, assim, inclusive fui até pro Summit deles no ano passado. Eu sou cliente da Astrea hoje, mas o meu produto já é um pouco diferenciado. E eu estou migrando dele porque ele já não está mais me atendendo. Entendi. E assim, eles me disseram isso, inclusive. Quando eu estive lá no congresso deles, fui convidado para estar lá, eu e o Gabi nós estivemos em São Paulo, na feira de tecnologia desse sistema, e eles já me disseram, ó, você já está no nível que aí já é Temis. Sim. Né? Eu já trabalhei com o Temis e aí o Temis não encaixa a parte financeira. Então, eu estou estudando já um outro projeto em São Paulo, já estou aqui em fase de propostas e tal. E o que é legal, porque ele também desenvolve engenharia de dados, aí já falando de processo, para você metrificar dados Perfeito. e tal. Então, eu já consigo estar tudo dentro da mesma plataforma. E o Astrea não me dá isso. Mas ele é um excelente, eu super indico. Para quem está começando ali, ele vai ter um fluxo de caixa, ele vai ter um BIzinho ali, ele vai ter até boleto você emite por ele. Também. Entendeu? É muito legal. Eu usei o Astrea por muitos anos, na verdade, acho que em torno de 5, 6 anos. Eu sou operacional, controladoria total, então, assim, é muito bom o Astrea para essa parte. Eu migrei realmente por questões alheias à minha vontade, eu não queria migrar, foi porque aqui em Sergipe a gente tem um portal diferente, né? E aí não capturava os andamentos processuais, eu tive essa conversa com o Helder. E aí me fez migrar, mas de fato o Astrea é um sistema muito bom, a gente usa lá, eu não vou divulgar, porque não está patrocinando a gente, mas a gente tem parceria mas com a quem Astrea, sabe? né? Antes, mas está em conversações aí para ver se prolonga ou não prolonga. E aí tem muito software bom. Tem softwares, inclusive, assim, que você não precisa ser RP jurídico, que você pode utilizar como financeiro. E também é muito bom, tá? Assim, agora, obviamente, assim, depende muito do estado que você tá, de escritório, Anderson, eu acho que acima de tudo, o cliente que você precisa atingir. Verdade. Passa por aí. Exato. O investimento da sua tecnologia precisa saber a sua carteira de cliente. Se você tem necessidade, que né? O cara quer de você. Se ele quer integração de sistema, se ele quer um BI aberto, se ele quer ter acesso no financeiro dele integrado. Eu, como atendo bancos, né, seguradoras, clientes de fora daqui, então a gente já é demandado por essa necessidade. Então, esses sistemas mais fechados, que são mais uma caixinha que eles não abrem muito, já começa a não atender. Mas é um baita sistema para começar, sem nenhum problema. Exatamente. Isso aí, já sofri muito, ainda sofro, porque vida de gestor levar. A gente sabe, você deve estar aí plantando qual foi a dureza só para negociar a implantação. Exato. Não é barato, não. Exato. Porque assim, eu estou conversando com ele porque eu sou bem flexível lá no escritório também. Então, assim, se vier uma proposta melhor para o escritório, eu tenho que parar e pensar no escritório. Exato. Não é no... Porque, tipo, a advocacia envolve ego, essas coisas todas. Tipo, eu não acertei, tá vendo que eu acertei e tal, mas eu não tenho isso não. Eu tenho a humildade de chegar, meu irmão, é o melhor para o escritório, eu quero o melhor para o escritório. Exato. Até porque vai entrar no financeiro também. Sistema hoje, o RP que a gente tá falando aqui, é caro. Não é barato, não. Assim, ocupa... É caro, mas assim, se paga. Dá pra entender? Não, lógico. Entendi. Mas, tipo... Mas não é algo que você faz uma compra E irrelevante. faz a noite pro dia. Né? Outra, o desgaste emocional que eu tive quando eu troquei de sistema, eu acho que foi a minha primeira vez, assim, depois de muito tempo que eu perdi uma noite. Eu disse, rapaz, que merda eu fiz. O que foi que eu fiz? Com o escritório, velho, porque fazer uma implantação, assim, uma transferência... Para importar, né, todos os dados. Importar todos Nossa. os dados. Imagina. Você recomeçar da base, né? É muito complicado. E eles ainda cobram, pô, isso. Aí eles dizem que eles fazem. Mas, meu amigo, não é perfeição, não. Vai sair, você vai perder dados, você vai se estressar. E aí eles cobram, e não cobra barato, não. Eu tô falando aqui, tipo, por exemplo, o cara... Não, eu vi um sistema muito bom, né, que... Já tinha BI, workflow, tudo junto. E essa parte é boa. Por exemplo, o que eu digo workflow? Até para o Wilson entender. A gente finalizou o processo. Finalizado o processo, já tinha um gatilho lá dentro do sistema que já emite a nota fiscal para o cara pagar. E já chega automatizado no e-mail dele, o boleto, tudo certinho. Automatiza todas as tarefas. Né? Automatiza o que você tem que fazer dentro daquela tarefa, né? E aí tem alguns RPs que já entregam isso. Por exemplo, esses que é open source, né? Aí já abrem. Aí, tipo, a gente tá lá, ótimo, excelente. Aí, vamos lá, vamos conversar, a gente conversa. Surpresa. Implantar 30 pau. Só pra implantar, assim, Aí quero você tem que implantar. chegar pro seu assessor e dizer...
Vou precisar daquele fundinho ali, viu? Aquela reserva. Baixa aí, porque o sócio não quer botar dinheiro não, né? Tá vendo a importância do fundo de reserva, né? A importância de ter o fundo. Eu traria um ponto, quando ele começou até a falar da questão do você ter ali o centro de custo, que eu acho que também é muito válido, principalmente também para os escritórios ali já um pouco estruturados, equipes um pouco maiores, que é o quanto vale a cadeira do seu escritório, né? Eu lembro que um dia a gente falou isso lá no nosso, né? Um assessor perguntou, quanto é que vale a cadeira aqui? A gente falou, vale 8 mil. Ele, pô, essa cadeira aqui vale 8 mil, eu comprava mais barato, né? Na hora ele não entendeu, 8 mil é quando você pega todos os custos fixos, de plataforma, de pessoal, ou seja, tudo aquilo que o escritório acaba tendo que bancar para que o advogado ele consiga trabalhar. Exato. Então existe um custo. E às vezes você tem uma empresa, principalmente que tem às vezes escritório em mais de um estado, ou já são maiores e não fazem essa conta. Então estão indo bem, estão faturando, estão tendo lucro, mas poderiam ser mais eficientes. Exato. Por se conseguisse identificar o centro de custos. Se aquele advogado está pagando a cadeira que ele está sentando, se aquela sede que eu tenho em um outro lugar, ela está se pagando, ou se na verdade ela está sangrando um escritório que está dando lucro. Então é importante você usar das ferramentas, né, usar do que você tem de sistema para fazer esse acompanhamento e conseguir melhorar ainda mais o seu resultado. A gente acabou fechando, por exemplo, o escritório que a gente tinha lançado em Cuiabá, não, meu Deus, Curitiba, salvo me engano. A gente estava ali há 2 anos e, assim, quando a gente fechou o escritório lá, só para vocês terem ideia, no ano seguinte a gente aumentou de faturamento quase 30%. Porque a gente estancou, né, uma ferida. Quando você faz centro de algo custo, que não estava performando. Dentro do escritório de advocacia, é uma heresia que eu vou dizer aqui. Mas quem, em sã consciência, iria pedir licença para o cliente se desligar do seu escritório? Os números, eles dizem isso. Você pode ter uma área, mas eu vou perder esse cliente, é tão difícil pegar um cliente. Mas nem sempre ele é rentável, né? Se você não tiver métricas, centro de custo, saber dizer se aquela área ela é rentável ou não. Eu, por exemplo, eu por ser, vivenciar grandes sociedades em São Paulo, eu já vi sociedades, já participei inclusive de sociedades que se desfizeram, porque o sócio específico daquela área, ele já não trazia mais uma rentabilidade para a sociedade que era condizente com o percentual que ele tinha para retirar. O grande fator de quebra de sociedades hoje é essa. Sua área não está. A sua cobrança, essa é a sua área. Você vai trabalhar, sei lá, com seguros. Como é que está a sua área? Tem 15 pessoas para trabalhar para você e você não está rentabilizando o teu contrato. Como é que eu vou dividir o meu bolo com o seu bolo? Perfeito. Essa é a pá de cal numa sociedade. É um financeiro estratégico. Então você começa a olhar para as finanças de forma estratégica, até para mirar a sua visão, né? Exatamente. Você pode fazer uma realocação, né? Então, às vezes, quando você tem uma equipe maior, você tem um cliente que, vamos dizer, não é tão rentável, e às vezes está na mão de um advogado com mais experiência, que tem o custo da hora mais elevado. Exato. Talvez você não precise demitir o cliente, né? Mas passa para outra pessoa da equipe que talvez tenha um custo mais barato em relação à hora e vai conseguir dar a atenção devida. E você libera aquele mais experiente para buscar algo mais rentável. Então você consegue fazer esses reajustes. Né? A gente está falando aqui de rentabilidade de cliente, eu vou puxar um tema, não sei se polêmico, precificação. Né? É algo fundamental aí na parte financeira. Como a gente faz, né? Principalmente nós mais jovens, eu confesso que bem no começo assim, eu tive dificuldade de precificar o meu serviço, de saber quanto cobrar naquele tipo de ação. A gente falou já várias formas aqui. Mas de como negociar, né, os honorários que a gente vai cobrar. E sobre as formas de pagamento. Aí eu vou direcionar mais até o Wilden, como é que a gente pode trazer essas formas de pagamento para que elas fiquem mais seguras para o escritório, por exemplo. Agora você me pegou. Sim. Como não é muito minha área, mas eu acredito que acho que hoje as ferramentas que você tem acaba facilitando, né? Principalmente as financeiras, né? Então você consegue ali deixar isso mais amarrado, fora os próprios contratos, né? E acho que a questão do pagamento ela vai ser muito importante e você, mais uma vez, a gente voltando para a parte financeira, você ter os lançamentos, você
incluir isso dentro ali da sua provisão de pagamentos, que nada mais é do que o seu fluxo de caixa, onde você vai conseguir ter isso como uma previsibilidade de receita dentro de um mês ou dentro dos 2 meses. A precificação acho que é um ponto um pouco específico de falar, que eu não entendo bem, então me corrijam que os advogados são vocês. Mas existem algumas regras, né, dentro de você, existem tabelas de honorários, não é isso? Não tenha medo de cobrar, jamais. Você não pode cobrar menos, né? Não tem, a gente trabalha com tabelas mínimas para te ajudar. Primeira coisa, saiba quanto você vale. Perfeito. Saiba ter confiança no que vai entregar e jamais tenha medo de cobrar os honorários que você queira cobrar, porque tem um advogado na porta da frente que pode ser que cobre menos. Então, acho que acima de tudo valorize os seus próprios honorários e valorize sua cobrança. Porque a gente vende serviço, a gente vende ideias, vende conhecimento, vende produto, né? É óbvio que o produto é o seu escritório, mas eu sempre falo, e isso eu faço no escritório, eu faço de propósito. É óbvio que você dentro do escritório, pelo menos você tem parâmetros mínimos para uma situação A, B, eu sei que você tem que partir desse pressuposto mínimo. Mas eu sempre digo, às vezes eu faço isso com os meus sócios mais novos, você vai lá na reunião e você vai fazer a proposta. Ah, mas eu não sei. Mas faça. Como é que você não sabe? Você quer ser sócio do escritório e não sabe cobrar? Então, primeiro eu acho que é assim, um grande recado. Não tenha medo de valorizar-se, porque você estudou muito para chegar ali naquele momento e ter um cliente que é difícil. Não tenha medo de cobrar os honorários que você acha que é condizente com o seu serviço, só que saiba quanto que vale a sua hora. Se você souber quanto que vale a sua hora, você já tem um bom pressuposto de cobrança. Se eu sei mais ou menos quantas horas eu vou gastar naquele serviço, aí eu consigo metrificar ainda mais. Eu vou me garantir por um bom contrato de honorários, né? Sem dúvida alguma. Então, basicamente, para te ajudar, eu acho que é por aí, né? É por aí. Não estou O cálculo é esse mesmo. A gente costuma fazer literalmente isso aí que o Marcos falou e também o que é que eu faço também. Ele faz também e todo advogado deve saber, né? O custo do escritório, porque planilhou. Sabe o custo total, você tem que fazer o custo total, né? Aí tem que ver se trabalha com contencioso ou se é consultivo, aí varia, né? Aí você tem que analisar isso. Mas basicamente, se você trabalha com só contencioso, você pega o custo total do escritório, divide pela quantidade de pastas que você tem no escritório, multiplica aí você vai multiplicar pela quantidade de tempo que gira os seus processos, como eu falei antigamente, e aí vai dar um valor médio de quanto é que você vai precisar gastar por cada processo. E aí, nesse valor de cada processo, aí você vai botar um plus que vai ser o seu lucro, né? Exato. Então, assim, quando o sócio tem que saber cobrar e o gestor tem que saber o custo do escritório. Porque quem vai ditar o valor do processo, compensa ou não compensa tá pegar esse processo? É verdade. É pelo custo, né? Você não é atividade filantrópica para você estar ali. Perfeito. Então, assim, tem os pro bonos que você vai fazer, obviamente, mas ali você tem que pagar porque você precisa se alimentar, girar. Então, tudo. Então, tem essa parte contenciosa, tem a parte consultiva, que aí usam muito timesheet. Que é o timesheet, é justamente você controle de horas, né? Controlando a hora que você está trabalhando, que você começa a calcular por horas, né? E tem a do risco, né? Então, assim, a gente coloca também muito o FII, né? De sucesso, que a gente fala. E aí, quando a gente ganha, né? Por exemplo, vamos cobrar aqui, eu cobro 10 pau para você. O que é que você quer efetivamente? Eu vou fazer 10 pau para tocar o processo. O que é que você quer? Não, eu quero que, no meu caso imobiliário, eu quero minha reintegração. Tá certo. Então, assim, se eu conseguir logo agora na liminar, vamos fazer o seguinte. Se eu conseguir na liminar, não vai ser 10. Você vai pagar mais 5. Exato. Entendeu? Então, assim, você começa a cortar o processo e isso já me dá mais gatilhos para você precificar e girar, né, o comercial, o operacional. Dá aquela força para trabalhar. Aí você se anima, né? Tem que pagar as contas, né? E aí, com todo esse fluxo, né, que a gente tá falando aqui, agora eu vou perguntar a você, Wilden, diretamente, né? Quais são as opções de investimento que a gente tem disponível hoje para o escritório de advocacia? E como que querem rentabilizar, né, esses valores recebidos?
Hoje você encontra assim, vários fundos, como a PJ em si ela não pode ter o benefício da isenção de imposto, você vai ficar realmente restrito a geralmente os CDBs, que são aplicações que você ainda existe, né, aplicações de liquidez imediata ali a 100, 101, às vezes a 102% do CDI. Para quem não sabe o que é CDI, é uma referência em relação à nossa taxa de juros. Então, todo país tem sua taxa de juros. Hoje o Brasil está a 10,75. Geralmente o CDI fica levemente abaixo da taxa de juros. Então, é como se fosse uma remuneração mínima aceitável, né? Significa que você está ganhando ali o que o governo federal está pagando dentro dos seus títulos. Mas, com a evolução do mercado, também vem surgindo bons fundos, né, de, às vezes, um pouquinho de, que a gente chama de crédito estruturado, crédito privado, que você consegue resgatar, talvez em não D0, mas é um D+1, um D+2, um D+5 que vai pagar ali 110, 115 do CDI. E tem uma estratégia que eu particularmente gosto muito, que é o escalonamento de investimento. Vou anotar. Escalonamento de investimento. O que é esse escalonamento de investimento que eu faço muito com os meus clientes PJ? A gente pega, nos últimos 12 meses, qual foi a média que você ficou com recurso em caixa? Foi X reais? Quais foram as vezes que você precisou utilizar ele? E aí, através dessa informação, o que a gente faz? A gente coloca metade em uma aplicação que ele pode resgatar a qualquer momento, 10% em algo que vai vencer daqui a 6 meses, mais 10 daqui a 12, vai fazendo um escalonamento, onde no final das contas ele nem vai ficar com aquela menor rentabilidade, que é daquela aplicação que ele pode tirar a qualquer momento, nem ele vai ficar com a maior, que foi aquela que ele fez com o horizonte de 1 ano, de 2 anos, ele vai ficar com a soma delas, porque, via de regra, quase nunca ele precisou zerar esse caixa. Então, ele também não vai precisar deixar 100% aplicado em algo que ele resgata a qualquer momento. Ele vai deixar 50%, 60%, 70%, 80%, mas aqueles outros índices, às vezes ele consegue trabalhar para 6 meses, para 1 ano, para 2 anos, e vai melhorar, no final das contas, o retorno dele. Hoje, o que eu mais utilizo é esse fluxo, esse escalonamento de investimento para buscar uma eficiência e não deixar de atender a necessidade principal, que é ter recurso caso exista uma necessidade. Essa é uma forma, inclusive, de diversificar a carteira, né, de investimentos? Afirma? Seria de diversificar buscando melhorar a rentabilidade, né? Você tem a forma de diversificar risco. No caso dessa da PJ, é para você não ficar preso a 100% do CDI. No final das contas, você vai conseguir levar ali para o seu 110, às vezes 115, porque você conseguiu fazer essa divisão. Você deixou parte do seu capital em aplicações com horizonte de tempo um pouco mais à frente. Não ficou com 100% dele em algo que você pudesse resgatar a qualquer momento. Eu vou puxar outra pergunta, porque a gente falou especificamente agora de pessoa jurídica, mas a maioria dos nossos advogados também somos pessoas físicas, né? Então, a gente também tem um planejamento financeiro pessoal. E como é que a gente poderia fazer, né, para otimizar tanto a carga tributária quanto ter um futuro financeiro seguro? Por exemplo, investimento em previdência privada, outros afins. Tem uma regra que eu acho que é meio que mundial, acho que tem ali na teoria, na verdade, financeira americana, que é o mínimo de 10%, né? Então, existe alguns estudos que mostram que se você poupar no mínimo 10% de tudo que você ganhou ao longo da sua vida, você consegue manter isso durante 20 anos, você consegue manter por mais 30 a média da sua remuneração dos últimos 20 anos, com apenas 10%. Então, eu acho que o mínimo ideal é que seja esses 10%. Só que aí existem, acho que, estratégias que cada um pode seguir, porque se eu ganho 100 mil no mês, como às vezes acontece, eu não vou guardar só 10 mil. Né? Então, acho que você pode ir melhorando esse percentual. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar ali na faixa dos 20%. Que significa que se eu ganho mais, eu também estou poupando mais. Então, independente se eu ganhei 10, 20, 30, espero um dia ganhar mais do que isso ao mês, eu vou sempre poupando um pouco mais. Agora, o hábito de fazer isso todos os meses, para mim, é o mais importante. Advogado, eu vou trazer uma característica muito comum. Ele faz 1 ou 2 aportes no ano.
Parece que A inconstância do advogado. ele vai juntando. Sai uma bolada. Sai uma bolada. Assim, Vou guardar o dinheirinho. Wilder, sai uma bolada. Sai uma bolada. Olha, o que eu faço? Sai Aí o Wilder fala, valor mas são grande. 2 anos que não sai uma bolada, né, doutor? Finalmente apareceu, rapaz. É mais ou menos assim. Normalmente esse é o momento que a gente procura um assessor de investimentos, né? Eu já vou enganchar em outra pergunta. O que é que a gente deve considerar ao avaliar essas propostas de investimento? E como escolher uma boa assessoria de investimentos? Perfeito. Acho que a primeira avaliação é os credenciamentos, né? Hoje em dia, infelizmente, você vê muita gente caindo em golpe, caindo em pirâmides financeiras. Então, acho que o primeiro ponto é saber se aquele escritório e o profissional que vai te atender... Não tem ganho fácil, né? Não existe fácil, isso, né? Se ele está credenciado na CVM, se ele é credenciado em alguma instituição realmente financeira válida. Segundo ponto, você nunca vai transferir dinheiro para a conta de terceiros, pelo amor de Deus. Isso não existe. Você vai ter uma conta sua no seu CPF, você vai transferir para a sua conta. Não existe você transferir para a empresa de fulano ou para a conta de fulano, onde ele vai te devolver isso em juros. Então, assim, precisou transferir dinheiro para outras pessoas, provavelmente você vai estar caindo em um golpe. A parte da assessoria, eu digo que ela vai vir com, acho que o nível de conhecimento técnico, certo? Eu acho que você vai ter ali no mercado financeiro, como em qualquer profissão, pessoas com menos tempo de casa, menos tempo de profissão, pessoas mais experientes. Eu acho que se você tem um patrimônio mais elevado, vale a pena você buscar alguém que tenha um pouco mais de experiência no mercado. Eu digo assim, eu já fui pequeno, felizmente hoje posso dizer que sou um escritório de grande porte, eu já sofri os 2 momentos e faz parte do jogo. Eu já tive cliente que não quis, como se diz, trabalhar comigo porque, de fato, naquele momento existiam outros escritórios mais estruturados e para o patrimônio que ele tinha, provavelmente ia conseguir dar um suporte maior e isso que faz parte do jogo. Então, é importante você buscar, de fato, a pessoa que vai ter uma capacidade técnica ali melhor para te atender. E a indicação eu acho que é muito válido. Hoje você buscar ali dentro de pessoas que você conhece, amigos ou próximos, saber se alguém investe, se alguém já tem alguém que atende, se gosta ou não gosta, acho que acaba te evitando de cair ali na mão às vezes, de profissionais não tão bons, né? Que isso existe em qualquer cenário. A gente vai ter sempre os bons e os ruins. A gente precisa tentar se proteger. E acho que, por último, busque conhecer. Não é porque você tem um assessor que você vai esquecer, porque assim, o assessor ele é um profissional que está ali para te ajudar, para te orientar, mas o dinheiro é seu. Então, cabe a você também ter o mínimo possível de preocupação, de tentar entender, de não ter preguiça, de apenas só confirmar tudo que faz, ou seja, querer ouvir, né? Eu sei que às vezes é chato, nem todo mundo gosta, mas é importante você querer ouvir a explicação, o porquê está fazendo aquilo, realmente querer entender o porquê das movimentações. Gente, assim, já tá quase dando o nosso horário. Eu acho que o vinho na mesa fez a gente ficaria aqui mais horas. Inclusive, vou agradecer a indicação de Ingrid, da Super ADH Berlim, que indicou o vinho pra gente. Muito bom. Vou direcionar a você, doutor Marcos Oler. Marcos. Começou com o doutor, terminou com o doutor, né? Isso, justo. Me diz aí a dica que você daria, aquela dica essencial para os advogados que desejam melhorar a gestão financeira do escritório, explorar essas oportunidades, né, da gestão. Tanto para aquele que não começou a fazer nada, quanto para aquele que já está aí caminhando há um tempinho. Primeira coisa, se interesse pela matéria. Né? Não fuja disso. Verdade. Não tem como estar fora disso. Seja pessoalmente, seja no seu negócio. Se você tiver outros negócios, você não pode fugir de conhecer os números do seu negócio. O número não mente. O número, pelo contrário, ele ajuda muito, né? Educação financeira, ela como a gente começou a conversa, né? Tá aqui um assessor com vasta experiência, nos ensinou muito aqui hoje. Passa muito por isso, você ter essa noção dos números, né? Não trabalhar sem o conhecimento dos números. Infelizmente, nós aqui da área do direito, nós não somos talhados para isso na universidade, né? Eu fui buscar conhecimento
Hoje eu sou um atrevido no mercado financeiro, gosto de falar um pouco de mercado financeiro também. Você falou uma coisa muito legal, eu trabalho com assessoria de investimento e cobro mensalmente o meu relatório de retornos e tal, como está montada a minha carteira, qual é o cenário, entenda um pouco de economia, não fica averso à economia, às notícias, como é que está a Selic. Selic para a gente é muito importante, Selic mede inclusive os juros do processo hoje. Está valendo a pena você esperar o processo ou fazer um bom acordo? Né? Até isso, o que é Selic, né? Perfeito. A Selic é a taxa que ele falou aqui. O CDI está atrelado a isso. Né? Então, o advogado não pode, é inconcebível que ele não conheça o básico. Então, se aprofunde. Eu fui fazer gestão de negócios na Fundação Getúlio Vargas para poder sentar com as pessoas e falar sobre isso. E aconselhar, às vezes o cliente chega, ele está numa crise que ele não sabe o que fazer. Até para você poder tentar protegê-lo de alguma maneira, você tem que entender um pouco de finanças, indicar, olha, contrate um seguro, invista numa previdência, né? Faça uma absorção melhor no seu imposto de renda fazendo um PGBL, chega a 12% do seu rendimento lá para você ter uma restituição. Isso não pode ser palavra de outro mundo para um advogado. A gente tem que estar antenado com isso, com números, com finanças e com gestão. Então, é estudar, a gente tem que estudar. Nós somos seres que precisamos estudar sempre, não ter medo de enfrentar coisas novas. Acho que é por aí. Para fechar, vou fazer uma pergunta que eu acho que até fiz nos últimos episódios. Vou fazer para os três. Os três. Quais vocês acham que é a tendência aí para o mercado financeiro, para a gestão financeira da advocacia dos próximos anos? Tecnologia. Inteligência artificial atrelado à automação. Cara, eu acredito que seja o uso da tecnologia para uma melhor eficiência também. Fechamos em tecnologia, não é isso? Bom, pessoal, vamos finalizar. Agradeço a todos pela presença aqui. Antes, deixa eu fazer um jabá aqui da Baldi, certo? A Baldi está com curso aberto, o Legal Administration, tá tudo certo? Tudo certo. Estou matriculada, a gente vai falar lá sobre gestão, sobre liderança, sobre gestão financeira. Vale muito a pena. O link vai estar em algum lugar, seja por aqui, seja na descrição. E é isso. Curtam, assina o canal, deixa aí o sininho, ativa o sininho, não é isso que falam? Dá seu like. Muito obrigada a todo mundo, tá? Que agradeço. Ótimo, foi ótimo. Obrigado. Muito bom, Obrigado. muito bom. Sempre pra Valeu, gente. galera.